Frente Parlamentar contra a Doutrinação Ideológica na Educação lança nota de repúdio à CONAI 2024. A Frente Parlamentar Mista pela Educação Sem Doutrinação Ideológica publicou uma nota na segunda-feira, ontem, quando eles voltaram a trabalhar, eu falei que o Brasil estava esperando por esse momento, né, onde expressa veementemente repúdio aos acontecimentos ocorridos durante a Conferência Nacional de Educação, a CONAI, de 2024. Para quem acompanha a Michelle nas redes sociais, teve lá, né, uma amostra, publicou alguns vídeos, né, sobre os absurdos, as coisas grotescas, que não encontro outra palavra para descrever, né, que aconteceu, né, que ocorreram lá na CONAI. Realizada de 28 a 30 de janeiro, a CONAI 2024 representou a etapa final da elaboração do texto base do Plano Nacional de Ensino. Bom, aí está explicando aqui um pouco a CONAI, a gente já falou bastante disso ontem também aqui no Diário, assim vocês entram lá no Brasil Sem Medo e leiam a matéria completa. Michelle, o que vai acontecer? Porque o que é o CONAI? Né? Assim, eles vão decidir o que vai ser a educação brasileira, como é que é o negócio? Na verdade, a CONAI, né, essa Conferência Nacional da Educação, para discutir o Plano Nacional de Educação. Esse plano ele fica por 10 anos. Esse plano, né, que é organizado pelo Fórum Nacional de Educação, ele tinha sido barrado já lá no Temer, né, daí também no governo Bolsonaro, e agora, obviamente, né, que ele ressurgiria como a fênix das cinzas no governo do petista. E assim, foi uma coisa a toque de caixa, Silvio, né? A conferência, ela é para discutir como será esse plano nacional pelos próximos 10 anos. Então, nós tivemos as etapas no município, as estaduais e interestaduais, e depois, por último, a etapa federal. Bom, em todas as etapas, nós vimos isso se repetir. Eu participei da etapa municipal, participei da etapa estadual, aqui do estado do Paraná, que foi em Curitiba. Não pude ir nessa etapa de Brasília, mas não mudou, tá? O que a gente viu, essa bizarrice toda em Brasília, se repetiu na municipal e na estadual também, tá? O apoio ao Hamas, a ideologia de gênero, contra o agro, enfim. E nada, todas as pessoas que tentavam discutir ou colocar alguma coisa, alguma nota dentro desse texto base, porque esse texto base, ele veio pronto, né? Ele veio pronto. E aí, para ser modificado ali durante as convenções, se não estivesse dentro da política central deles, dos interesses centrais, simplesmente nem era aprovado, não era nem lido, não era nem discutido, né? E é óbvio, a maioria composta por pessoas da esquerda, por movimentos sociais como a CUT, MTST, Associação dos Gays, Lésbicas e Travestis. Então, assim, a galera totalmente relacionada à educação, né? Alguns vídeos que nós vimos, eu também compartilhei das meninas que captaram as imagens dos colóquios lá em Brasília. Então, assim, a discussão de colocar a ideologia de gênero em todas as matérias, não interessa. Você acha que vai ser só com o professor de história, com o professor de arte, de sociologia? Não, até na matemática, entendeu? Professor falando claramente, né? Eu formo militante, sim, dentro da sala de aula, porque eu não sei até quando eu vou estar aqui, tá? Entre outras coisas, que eu não sei se o programa permite falar aqui. Pode falar, a gente falou. O professor, eu vou falar uma coisa, ele falou assim, eu tenho tesão em sala de aula, mas o tesão em sala de aula, gente... tesão por dar aula, exatamente, ser professor. Não, ele falou, eu estou afastado por motivos de saúde, entre outras coisas, e eu vou falar para vocês, eu sinto tesão em sala de aula e outras coisas mais. Peraí, é chamar a gente de tonto, né? Coceira no frico. Outra coisa mais. Vieram falar, não, esse tesão que ele falou, Michelle, em relação, tipo, eu gosto de dar aula, entendeu? Faça-me um favor, né, Silvio? Não, nem era o contexto. Não era o contexto, gente, pelo amor de Deus. Aqui ninguém, né, a gente consegue discernir se fosse esse o contexto, com certeza. Não foi esse o contexto. É só você pegar a fala do cidadão, você vai ver que não foi esse o contexto. Enfim, tivemos todas essas etapas, fizeram algumas alterações nos textos, coisas muito insignificantes, irrelevantes para o montante total do que se trata o Plano Nacional de Educação. Teve uma coisa que me chamou a atenção, que foi o seguinte, havia lá todas as minorias representadas, né? Uhum. E
o que me chamou a atenção é que chegou num momento que os vários grupos começaram a brigar entre si para ver quem seria mais representado, se os negros, se os travestis, se as lésbicas, se os gays, se o pessoal do MST, se os quilombola. Todo mundo brigando para estar lá hiper representado no documento. Quer dizer, não tem nada a ver, se ninguém estava brigando para ver como que ia ensinar a tabuada do 7, que é bem difícil. Eu tenho dificuldade até hoje, a tabuada do 7. Né? Ninguém estava discutindo isso aí. Não foi discutido educação, Silvio, não foi. E assim, os pais, eles falam que foi amplamente discutido nas etapas municipais, estaduais, né, que teve um debate democrático, a participação, né, de diversos setores da sociedade. Mentira. Não, foi escondido praticamente. Foi escondido praticamente, foi tudo muito nebuloso, né? Os caras soltam o documento em outubro, e aí começa as conferências municipais em dezembro. E o problema no site, que ninguém conseguia se inscrever? Não conseguia, tudo muito nebuloso. Instituições privadas que não estavam sabendo, que não foram convocadas. Então, assim, são diversas situações nebulosas, né, em todo esse processo. E daí, como que em menos de 3 meses, vamos dizer aí, você discute um Plano Nacional de Educação que vai valer pelos próximos 10 anos? Sabe, não tem cabimento um negócio desse. E daí o que acontece? Esse plano, ele termina agora em junho de 2024, tá? É o prazo dele, ele vence agora. E nós temos um projeto de lei proposto pela senadora Dorinha, o PL 5665, que pede para que esse Plano Nacional de Educação seja estendido até dezembro de 2028. Para que daí tenha esse período para ser discutido um novo Plano Nacional de Educação, que seja convocado as instituições, as pessoas envolvidas na educação, para daí sim formalizar um Plano Nacional de Educação para ser implementado, então, pelos próximos 10 anos, né? O que a gente precisa agora? Excelente, nota de repúdio, né? Essa manifestação contrária, assim como a Frente do Agro também, com o deputado Lupion, fez também, até antes de acontecer a etapa federal, eles pediram, né, o cancelamento, mas estava ali já nos 48 do segundo tempo, eles não iam cancelar a conferência, né? Mas eu acredito que os parlamentares, eles precisam se reunir a fim de fazer andar esse projeto de lei, né, para as etapas não ficarem lá tramitando um ano, aí o plano já venceu, daí vai entrar esse daí. Esse plano ele tem que ser aprovado, né? Então, se for esse texto, o que é preciso? Que os parlamentares rejeitem ele na integralidade, tá? Sim. Ou que ele seja adiado para então ser discutido um Plano Nacional de Educação de verdade. Então, assim, você precisa o quê? Cobrar o teu senador, cobrar o teu deputado federal, para que aconteça uma articulação, né, entre os parlamentares, para que, se for para votação, que seja barrado. Ou para que seja adiado, então, esse Plano Nacional de Educação para ser discutido, então, nos próximos 4 anos, decentemente. E eles não querem, né, o adiamento, obviamente, porque a temeridade é que tenham mais parlamentares, né, de direita, conservadores, e isso mine, né, os projetos ideológicos que eles têm para dentro da sala de aula, né? Então, assim, são várias coisas, a questão da escola em tempo integral, que algumas pessoas às vezes podem ver assim com bons olhos, né? Principalmente, assim, o pai e a mãe que tá ali o dia inteiro trabalhando, aí fala, pô, legal, né, vou poder colocar meu filho na escola integral, eu só consigo lembrar do padre Paulo Ricardo, né? Vai virar alguma coisa, vai virar maconheiro e comunista, né? Então, assim, você vai deixar teu filho na escola integral aprendendo o quê? Né? Então, eu sempre convoco as mães e aqui eu faço um apelo... Se você acha que a escola o que eles ensinam na escola é um veneno, a escola integral só é uma dose dupla. Exatamente, exatamente. E eu gostaria, a oportunidade, Silvio, fazer um apelo para as mães, para os pais, para as famílias, né? A gente precisa se organizar, a gente precisa se mobilizar. Aqui em Londrina, nós temos o movimento Eu Decido pelo Meu Filho, que nós buscamos justamente isso, o intuito é esse, fortalecer famílias, né? Que querem ter essa liberdade e retomar o seu papel, né? Como algumas
conselheiras falaram, né? Não, a própria advogada do PSOL, imagina, o filho não é dos pais. Gente, não é numa questão de posse, de coisa, né? Porque filho não é coisa, né, Silvio? Não. Então, assim, o filho pertence aos pais, eles colocam de uma maneira como se fosse uma coisa. Filho não é coisa, mas o filho está sob o cuidado do pai e da mãe. Né? Tem um responsável por essa criança. Essa criança não tem autonomia para decidir, para tomar suas decisões, e nós, pais, estamos aqui para isso. Só que a gente não pode ficar dando murro em ponta de faca sozinho. A gente precisa se unir, a gente precisa se organizar. Então, você, se for de Londrina, né, ou até mesmo do Paraná, entra em contato para que a gente possa fortalecer esse movimento de famílias, porque eu agradeço, até tiro o chapéu aqui para as mães direitas lá de Minas. São sensacionais, super organizadas, sabe? E é assim que a gente avança. Nós estamos despertando agora para muitas coisas que nós nunca havíamos entendido ou nos dado conta. E não vai ser do dia para a noite que a gente vai mudar essa situação. Vão levar décadas, mas a gente precisa começar, a gente precisa fazer. Então, as famílias precisam se unir e retomar esse papel, realmente não gosto muito desse termo, mas de protagonismo, né? Principalmente no cuidado dos filhos. Então, não vamos deixar para que o Estado fique decidindo e tomando o espaço que é nosso, né? Eu sou mãe, fui eu que gestei, fui eu que pari, fui eu que amamentei, eu que cuido, eu educo, eu e meu esposo. Então, cabe a nós dois decidir o que é melhor para os nossos filhos. É isso aí. É isso aí. Então, já deu para entender que tipo de sacanagem é a CONAI. Dani, foto lá. É a CONAI, né? Já deu para perceber que vai ser uma batalha. O projeto ainda vai para o MEC, né, onde o ministro vai dar uma matada nas coisas. Isso, para o texto depois vai para a Casa Civil, onde vai virar um projeto de lei. Isso. E depois vai para o Congresso. Exatamente. O mais provável é que, indo para o MEC, depois para a Casa Civil, ele perca um monte das loucuras, não todas, mas muitas loucuras, porque, né, o Executivo sabe que, apesar dos pesares, o Congresso está cheio de gente conservadora, de evangélica, etc., que não vão aceitar um monte dessas pataquadas lá dentro. O texto, né, ele é tão bizarro que vai ser difícil. O que eles vão conseguir salvar dali para mandar para o Congresso? Mas, assim, é claro que eles vão dar uma boa maquiada, eles não vão mandar desse jeito. Mas, assim, hoje, até participando das etapas, isso era uma coisa que nós tínhamos plena consciência, é que ali a gente não ia conseguir mudar nada. Sim. Nada, absolutamente nada, porque nós realmente éramos a minoria ali. Mas era importante que nós tivéssemos esse conteúdo, esse material, até para saber o que está sendo discutido, né? Agora, o negócio vai ficar realmente na mão do Congresso. Olha só, mas o problema todo é a ideia do Sistema Nacional de Ensino, né? Isso aí é o problema todo. Exato. Né? Esse é o problema todo. O negócio é o seguinte, o MEC não é dono de nenhuma escola, o MEC não tem nenhuma escola. Quem tem as escolas são os governos dos estados e os municípios. Né? Esse negócio tem que acabar. Essa ideia de ter um sistema nacional de educação, isso tem que acabar. Né? Educação não deve ser tratada em Brasília. Né? O MEC tem que ser fechado e as políticas educacionais têm que ser extintas. O MEC pode existir assim, como uma espécie do banco que financia a educação, que já tem, né? O FNDE. Sim. Já serve justamente para isso. Né? E não deve ditar as políticas educacionais. No máximo, imprime livro, faz essas coisas que eu gosto de fazer. Uma coisa mais, né? genérica. Gastar dinheiro, mas não deve se meter assim, na parte pedagógica, etc. Né? Não deve se meter nisso. E talvez fazer provas, né? Já que eles gostam, faz os exames nacionais e tal. A educação, quanto mais livre, melhor. E mais livre quer dizer o quê? Quanto mais as pessoas envolvidas no processo puderem decidir. Então, no Estado, se a educação faz parte do Estado, as pessoas têm mais liberdade, porque é melhor a gente juntar a gente aqui do meu Estado para ir lá brigar com o Ratinho sobre o problema da educação do que ir para Brasília e brigar com 27 estados. Né? E se for para o município, é melhor ainda, porque a gente sabe até onde os vereadores moram. Né? A gente pode ficar parado lá na frente da casa deles com um cartaz bem mal educado. Né? Enfim, podemos ir na Câmara discutir e tal, etc. E se for, né, das escolas ainda por cima, dos bairros, é melhor ainda, que esse é o melhor dos cenários. Né? Os pais vão lá e eles decidem na escola do bairro como que vai ser o negócio. Né? Então, o que vocês, na verdade, têm que exigir é mais liberdade, porque esse projeto, mesmo que ele seja enterrado, né, o sistema é horrível.
mesmo que ele seja enterrado, vai vir outra bizarrice. Né? E outro. E pode ter alguém que goste desse negócio e queira esse negócio para suas crianças. Então, essas pessoas que querem, né, dar esse tipo de veneno ideológico para suas crianças, que levam lá para a escola deles e façam lá o que eles bem entenderem. Eu, pelo menos, não vou me opor de maneira alguma. Né? Vou lamentar, afinal, é o destino de crianças que estão em jogo, mas eles são os pais, são os responsáveis, eles querem pôr Tem liberdade para escolher, né? Na escola de bicho grilo deles, que façam. Agora, assim, as outras pessoas não podem ser obrigadas. Esse é o grande lance. A educação, olha, o melhor política educacional é a liberdade de escolha. Essa é a melhor que tem. Uma coisa importante, Silvio, nesse ponto, é que esse plano realmente é para um sistema único de educação. Né, que eles chamam o SUS da educação, né? É um sistema único. E muita gente perguntou nas redes sociais, mas isso vale também para as escolas privadas ou isso vai acontecer só nas escolas públicas? Não, gente, isso vai acontecer em todas as escolas. Na verdade, o intuito é até limitar cada vez mais o poder da escola privada, né? Porque eles têm verdadeiro, assim, avesso a instituições privadas, né? O que eles querem? Tornar cada vez mais algo que esteja na mão do Estado.